Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e temos falado a respeito do mundo espiritual. E hoje, em especial, você que queira participar, pegue aí o nosso Instagram, @RedeGospelTV, faça sua pergunta. Estaremos falando sobre anjos. Então vamos falar sobre esses seres espirituais tão importantes e tão conhecidos e difíceis de nós tratarmos. Mas por que, bispo? Tão fácil? Não, não é fácil não. Existem anjos do bem e existem anjos do mal. Então, primeiro vamos falar sobre a definição sobre os anjos. Então, os anjos são seres celestiais, espirituais, que ministram a serviço de Deus aos homens. Então, o Criador, embora ele os tenha como espíritos, eles podem se manifestar materialmente. E nós vemos que os anjos de Deus, eles tomam outros corpos até para se manifestarem em alguma situação quando é necessário. Mas eles são seres espirituais. E diferentemente dos anjos chamados anjos caídos, anjos do mal, que eu já falei, eles não são oniscientes, também não são onipresentes, nem onipotentes, são longe de ser algo próximo do que Deus é. Então Deus é onipresente, onipotente, Deus é o Deus eterno, e eles são o quê? Criaturas. Então eu coloco até de uma forma muito engraçada, é que eles foram criados na eternidade passada. Então, há um ponto de criação. Então, eles não são seres eternos no contexto que houve um ponto para a criação, mas são imortais. Vejam que eles são mencionados no Antigo Testamento 108 vezes e no Novo Testamento 175 vezes. Então, a gente percebe a importância e o relato, principalmente no Novo Testamento. Então, às vezes que eles se manifestam por quê? Porque eles são ministradores de Deus em favor de nós, que somos a raça humana. Então, eles também não se reproduzem, não têm órgãos reprodutores. Então, até no contexto do que eles são, eles não se dão em casamento nem casam, eles são seres assexuados no contexto de procriação. Então, eles são bem diferentes, eles são seres também imortais, superiores aos homens em força e poder, mas eles desejavam fazer aquilo que a gente faz, por incrível que pareça. A Bíblia diz que eles anelam poder pregar o Evangelho. E o Evangelho foi dado a nós levarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a palavra usada no hebraico é a palavra malach. Malach, que é mensageiro. Então, é da palavra mensageiro que vem a palavra malach, que é anjo. E nós vemos a manifestação, vamos dizer, desse ser espiritual já logo no começo. E a manifestação, inclusive, não é nem com Abraão, não, ele vai se manifestar através de um descendente de Abraão, né? Então, a palavra Malach, Yahvé, é o termo usado amplamente na Bíblia, que é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, muitas vezes, não é somente o anjo, é uma manifestação de Deus aos homens em forma de anjo, né? É o termo, inclusive, chamado teofania. E o que é teofania? É a aparição, a manifestação aparente de Deus. Como Deus não pode se manifestar da maneira que Ele é, porque Ele é maior do que o nosso próprio universo, é uma coisa assim indescritível. Ele vem e se manifesta através desse termo chamado o anjo do Senhor. E no hebraico a palavra angelos é a palavra aquele que é portador de notícias, é um mensageiro, um embaixador, alguém que é enviado para levar uma mensagem, obviamente, de Deus. Então começa a manifestação do termo angelos dessa maneira, alguém que é enviado. A gente vê, inclusive, no livro de Daniel, que um anjo vai até Daniel, no capítulo 10, ele é enviado por Deus para trazer informação a respeito
do final dos tempos e a respeito do povo de Daniel. Então, primeiro é mensageiro, é a primeira parte. Obviamente, com a manifestação e a forma que eles agem em outras áreas, não só trazendo mensagem, eles interferem diretamente na vida dos seres humanos, obviamente, aqueles que foram escolhidos para receber a salvação. E nós vemos no texto de Apocalipse, capítulo 22, essa manifestação. Vamos ler. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então uma coisa muito importante é não confundir anjos com Deus. Então os anjos não aceitam adoração, porque eles são adoradores de Deus. Então na hierarquia dos anjos, existem dois anjos muito importantes, que são os querubins e os serafins. E eles ficam na presença de Deus, bem próximos de Deus, o adorando. Então essa marca dessa adoração é algo também de muita importância e muita expressão. Mas eles não aceitam. Então até na carta aos Colossenses, fala para nós não fazermos cultos de anjos. Então tem pessoas, inclusive, que é até engraçado. Ai, bispo, o meu anjo da guarda chama não sei o que lá. O meu anjo da guarda... Olha, se anjo está falando com você e obedecendo às tuas ordens, não é anjo de Deus. Porque os anjos são ministradores de Deus aos homens. Então eles recebem ordem de Deus. Eles não aceitam adoração para si próprio. Eles não ocupam o lugar de Deus. Então é muito cuidado quando você procura algum tipo de anjo. Vamos ler Gênesis no capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então nós vemos aí a primeira aparição de anjos, foi para uma estrangeira, uma mulher chamada Agar, a serva egípcia, que havia concebido de Abraão um filho. E que filho era esse? Esse filho era o filho chamado Ismael. Então, Abraão, por não esperar o tempo de Deus, se precipitou. E, segundo a orientação de sua mulher Sarai, ou Sara, ele se deita com a concubina, que é uma escrava. Essa escrava, ela começa a gerar Ismael e ela cresce. Porque de uma escrava ela se acha agora a própria mulher de Abraão. E ela trata mal e despreza Sara. E Sara então a manda embora. Manda embora a grávida, mas o anjo do Senhor se manifesta. Então, existem até momentos que surge uma dúvida se o anjo do Senhor é a presença de Deus através da aparência de um anjo, sendo o próprio Deus, ou é um enviado do Senhor portador de ordens e notícias. Porque nós vemos aqui, o anjo do Senhor, ele dá uma ordem e fala, volta para a tua senhora. E aí ele fala, disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Então a gente percebe que é como se o próprio Deus estivesse falando. Então por isso que surge
muitas vezes essa dúvida. Existe até uma outra palavra, que é uma palavra chamada Elohim, que é a palavra usada para Deus, mas que às vezes é também usada para anjos, é também usada para filhos de Deus, é a mesma palavra Elohim. Então, o hebraico é uma língua um pouco difícil de nós entendermos, porque é uma língua muito baseada nas características e costumes do tempo deles. E nós sabemos que por volta já de 3.500 anos se passaram que as escrituras foram começadas, a serem escritas. Então vejam que esse tempo muita coisa se perdeu nesse meio de caminho e a gente tem que ter muita atenção no relatar. Mas de qualquer forma, essa é a primeira manifestação de um anjo do Senhor a uma pessoa e no final é a concubina de Abraão. E o interessante em tudo isso é que a palavra profética que ele vem, a mensagem que ele vem trazer é que Ismael, que é o ancestral dos povos árabes, vai ser um povo o quê? Como um jumento. Ele contra todos e todos contra ele. A gente vê um pouco dessa característica meia assim de revanche e até por parte de alguns povos árabes, A gente percebe, você pode reparar que não há, em meio à história, uma situação que não haja um tipo de manifestação desse tipo, Vamos dizer, hoje nós temos aí, ali no Líbano, na Síria também, a gente vê que hoje ali está envolvida também em guerra. E parece incrível, porque os tempos vão passando, mas sempre algum desses povos tem algum tipo, vamos dizer, de guerra. Então a gente vê, se desentendem entre eles também. Então nós já vimos várias situações acontecerem, até por causa de petróleo, uma série de coisas. Então a gente percebe essa maneira, vamos dizer, até de trazer essa revelação para ela própria, ela que é a concubina escrava de Abraão. Vamos ler agora Mateus capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque dele salvará o seu povo dos pecados deles. E nós vemos aqui a primeira manifestação de um anjo no Novo Testamento. É o anjo que vai trazer a notícia, a informação de que Maria estaria gerando o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então veja, inclusive ele coloca aqui para José: José, não temas. Vejam mais uma vez algo diferente daquilo que é uma expectativa nossa humana. Porque quem é José? José, no contexto de Jesus Cristo, ele não é participante. Ele vai ser aquele que vai, entre aspas, adotar a Jesus. Por quê? O filho que vai nascer no ventre de Maria é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas veja que até para pôr em equilíbrio uma situação difícil, é que o anjo do Senhor o visita em sonho. Então os anjos do Senhor podem, em sonho, nos ministrar, trazer informação. E o sonho nada mais do que uma manifestação quando o nosso consciente está totalmente, vamos dizer assim, desligado, aonde o nosso subconsciente, de uma certa forma, pode se manifestar. Então, nesse ínterim, é que o anjo do Senhor pode o quê? Trazer a influência, trazer uma informação. Porém, pode ser também a manifestação de anjos do mal, espíritos malignos. Então existe espírito chamado espanto noturno, espíritos de medo, de paura, que são entidades que trazem pesadelo. Então vejam, a característica de influência espiritual são muito semelhantes. Os anjos do Senhor trazem as boas novas. E os anjos do inimigo podem influenciar, trazendo más novas. Mas, bispo, por que más novas? Porque muitas vezes nós somos visitados com sonhos de derrota, de abatimento, que é influência de anjos, mas anjos do mal que querem te abater para que você não faça aquilo que convém através do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir agora na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 13, que diz assim:
Ora, a qual dos anjos jamais disse: Aceita-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministros. A palavra ministro é a palavra diáconos, que é a palavra servo. Então, eles são o quê? Aqueles que vêm anunciar as revelações de Deus. Nós pregamos o Evangelho, mas as revelações de Deus vêm através dos anjos para nós. E aqui nós percebemos que eles são o quê? Ministros de Deus para nós que temos a herança da salvação. Então é maravilhoso. Nós podemos saber que nesse interface nosso com Deus, também existem anjos que nos ajudam. Nós buscamos o Senhor e esses anjos são enviados para serviço nosso, para nos ajudar. Então é muito importante a gente ter essa coerência. Tanto isso é um fato, que no Novo Testamento a manifestação de anjos ela é muito maior do que no próprio Antigo Testamento. Mostrando que hoje essa liberdade a maior dos anjos de Deus por causa da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Um outro exemplo também da manifestação de anjos está no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então vejam que esse anjo que vai e fala com Daniel é um anjo que conhece pessoalmente a Deus. Então os anjos, eles interferem diretamente com Deus. Então eu fiz uma apresentação e é importante, né? O apóstolo Paulo fala que ele esteve no terceiro céu. Ele não sabe se corpo ou em espírito, ele esteve no terceiro céu, na presença de Deus. Então o que seria o terceiro céu? O paraíso, ele coloca ainda. É o lugar, entre aspas, onde Deus habita, a eternidade. Próximo desse local de Deus estão os anjos. Então, no segundo céus é que habitam os anjos. Os mais próximos, querubins, serafins, que são anjos de adoração e anjos poderosos da presença de Deus. Depois vem os arcanjos, que são anjos guerreiros, e os anjos na hierarquia, que são aqueles que trazem informação. E eles podem interferir diretamente na vida das pessoas. Vejam que há um caso, inclusive, na vida de Jacó, que houve uma interferência direta de um anjo para que Jacó se transformasse em Israel, aprendesse a perseverar, a lutar, independentemente da sua dor. Vamos ler Gênesis capítulo 32, versículo 25, que diz assim: Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então nós vemos aqui que os anjos eles podem inclusive se manifestar de forma material e até humana. Então aqui, interferindo na vida de Jacó, há um anjo que o agarra. E esse anjo o agarra por quê? Jacó foi sempre um homem que prevaleceu através das suas facilidades. Ele era uma pessoa que enganava, não era muito chegado a tomar posições espirituais. E de repente ele precisava ser transformado para ser o patriarca de 12 tribos. Numa delas viria Judá, aonde viria o Cristo, Filho de Deus. Então, sobre ele havia algo muito importante, um objetivo importante. Só que Jacó era alguém que precisava aprender a perseverar. Então, no caminho dele, onde ele iria encontrar o seu irmão e voltar para a sua terra, ele tem um encontro com um anjo.
E esse anjo o agarra. E o anjo fala, ó, deixe-me que eu preciso ir embora. E esse anjo, ele próprio se chama de um nome maravilhoso. Então ele se identifica como um anjo, mas na figura de um homem. E agarra Jacó. E Jacó fala, não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. E o anjo toca a junta da coxa. O maior osso do homem é o osso da coxa, o fêmur. Imagina tirar da bacia o que não doeu. Então, às vezes, né, eu desloquei um dia esse meu dedo mindinho, até hoje ele é meio gordinho assim, ele foi parar, ficou assim meio de lado. Doeu para eu pôr no lugar e acertar, imagina. Então, a dor que Jacó sentiu deve ter sido muito grande. E o objetivo do anjo era mantê-lo perseverando, porque mesmo com a dor, ele falou, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Então, de Jacó, alguém que manipulava as situações, buscava as facilidades, ele se transformar em alguém perseverante que vence com Deus. E aqui o termo, inclusive, que é colocado, ele é muito interessante, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, quantas lutas ele teve com os homens, principalmente com Labão, o seu sogro, e as situações que ele viveu. Mas aqui fala lutar com Deus. E aí é que entra aquele termo que eu falei, que é o termo Elohim. Então, aqui lutaste com Deus pode ser também o anjo de Deus, que seria o termo Elohim. Então, fica aqui a dúvida, a interpretação que foi dada por João Ferreira, que fez a tradução para o português, ele coloca como Deus. Mas ali era um anjo do Senhor. A interpretação que eu tenho não é uma teofania. Não era o próprio Deus ali, na forma de um homem, tocando na coxa, mas um anjo do Senhor. Mas, de qualquer forma, é mesmo o termo que é usado. E vemos que ele se manifestou em forma humana. E vamos abrir agora o livro de Lucas, capítulo 20, versículo 34, que diz assim: Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, vejam, aqui é feita uma analogia dos anjos com aqueles que vão herdar a salvação e a ressurreição. Só que aqui coloca algo muito importante para nós entendermos a respeito dos anjos. Então, 3 coisas muito importantes que nós temos que entender a respeito dos anjos. Primeiro, eles são seres pessoais. Eles têm inteligência e têm vontade própria, inclusive até o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. E os anjos também, eles não têm sexo, eles não procriam. O que é o sexo, a procriação? Nada mais do que um relacionamento íntimo que visa a multiplicação daquilo que é carne. Seres humanos vão gerando. Então, anjos precisam disso? Eles geram outros anjos? Não, são criaturas de Deus. Se são criaturas de Deus, no contexto de gerar filhos, eles não têm sexo, correto? E os anjos, eles são imortais, não adoecem, não morrem, mas não viveram a eternidade passada. Por quê? Porque são criaturas de Deus. Então eles não são sujeitos a doenças como nós, porque nós somos o quê? Seres físicos também. Temos nosso ser espiritual, mas ele é físico também. Vamos ver agora Salmo 103, 20, que diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. E também depois Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então, 2 coisas muito importantes que esses 2 textos nos falam. Que os anjos são dotados
de poderes sobre-humanos, acima do que é a natureza humana. E também que os anjos, eles têm um poder acima. Nós vemos até um exemplo, que é o anjo que tirou a pedra do túmulo de Jesus. A pedra do túmulo de Jesus devia de pesar umas 14 toneladas. Ela é enorme. E o anjo a tirou. Você pode ler depois lá no livro de Mateus, no capítulo 28, que é um anjo que tira. E é muito importante a gente saber desse poder. Vejam que o outro texto fala de um anjo que vai e destrói milhares de inimigos. A maneira que ele manifestou isso, eu não tenho coerência de dizer, mas alguma coisa ele influenciou para que houvesse a morte e o extermínio desses inimigos do povo de Deus naquela época. E vamos ver também a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então, mais uma vez, testificando que ele é mais forte, os anjos são mais fortes e mais poderosos do que o homem, são superiores em força e em poder aos próprios homens. Vamos ver 1 Pedro 1,12, que diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém? Então, os anjos não são oniscientes como Deus, nem onipotentes, todo-poderosos como Deus, e nem onipresentes. São seres espirituais, mas que têm uma determinada limitação. Mas o incrível, com todo esse poderio deles, próximos da divindade, eles desejam, anelam a pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrando então a nossa teleaula de hoje, falando a respeito dos anjos. Eu quero fazer um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Nós temos culto todos os dias às 8 horas da noite e temos também ao domingo os cultos das 8, 10, 16 e 18 horas. Fica aí o convite para você me conhecer. Quero dar um abraço em você ali em Guarulhos. Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412. Você pode estar também na Renascer Alto de Santana, na Avenida Água Fria, 1251, ou na Renascer Vila Galvão, também em Guarulhos, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193. Valeu, Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau, tchau.